com essa temperatura mais amena, que possamos refletir os ensinamentos que serão passados pela Wanderleia, compreender e levar para o nosso dia a dia, para a nossa melhora. E agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, os mentores dessa casa, os anjos guardiões, que possam nos auxiliar a todos nós. E que a Joana possa fazer uma boa leitura. Muito obrigado, que assim seja. A cólera. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, que seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso, e encontrareis quase sempre por base do orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir uma cólera, os mais sábios conselhos. A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentemente fúteis prende-se à importância de cada um atribui a sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se o sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse, a impaciência e a exaltação não resolvem nada que alterem sua saúde e até mesmo compreendem sua vida, veria que ele próprio é a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se um acesso de raiva cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isso basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humanidade cristãs. Boa noite a todos. Eu acho que eu já posso ir embora, né? Com essa leitura, vocês não acham? Eu recomendo ler, porque ela é bem completa e fala, né, desses nossos ataques de fúria, né? Eu tive que apagar o nome ali da palestra hoje, que são nos momentos de conflitos familiares, não só necessariamente familiares, ou você tem conflito no trânsito, né? Você tem conflito em qualquer lugar. Esses dias eu estava na Rua 15, aí eu resolvi comprar pastel para o almoço, porque não ia dar tempo para fazer comida. E eu lá, parada, eu não sei a situação que ocorreu, mas o cara saltou do carro e foi, sabe, para agredir o outro. A situação a gente não teve conhecimento ali. Mas olha como está fácil a gente perder a cabeça. Então, muito interessante essa leitura. E a gente vai, nesse dia de hoje, ver que muita coisa é em nós mesmos e não é no outro. E que é a gente mesmo que tem que fazer por nós. Então, vamos lá. Primeiro, eu, como eu disse, apaguei o nome, mas conflitos familiares. Familiares, família. Conflitos. O que é conflitos? Divergência. Normalmente, onde é que está a divergência na família? Na maneira daquela pessoa
que eu não tenho, né, a simpatia, a maneira que ela age, a maneira que ela pensa, né? Então, por ela pensar, ela vai falar, vai agir de alguma maneira que eu não gosto, certo? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa saber é que é uma frase do Chico Xavier em que ele dizia assim, ó, na reencarnação não há troca de endereço. Ninguém foi, por exemplo, eu moro no apartamento 105, ninguém deixou de nascer no 105 que era para ter nascido no 106, vamos dizer assim. Né? No apartamento 106 nasceu quem tinha que nascer no apartamento 106, se ali houve um nascimento. Né? E no 105, então, tem que nascer quem nasceu no 105. Não há troca de endereço. Nós estamos nessa encarnação no meio daqueles dos quais serão pessoas, assim, as melhores pessoas, os melhores espíritos para que a gente possa crescer e a evoluir. Quando a gente tem um conflito é que a gente não está sabendo lidar com a situação. Então, hoje, o que eu pensei em trazer para vocês? Como é que eu entendo as coisas? Porque se eu tentar explicar a maneira da Gisela, de repente não é da mesma forma. Então, assim, da maneira que eu vejo, né? Porque cada palestrante aqui vai passar para vocês a maneira como ele percebe as coisas. Compreendem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso. Não há troca de endereço. Estamos exatamente onde a gente tem que estar, né? A segunda é que se a gente não vivesse em sociedade, não vivesse em grupo, né? Familiar, grupo no trabalho, o espírito aconteceria o que com ele? Ele, no livro dos espíritos diz lá que ele se embrutece, né? E se debilita. Por exemplo, eu vou dar aqueles esquimós, né, que vivem lá na Antártida, eles são, não vou dizer na intimidade brutos, mas assim, eles não são agressivos de matar um urso, de matar, né? Eles são valentes. Porque esse isolamento faz ter isso. Só que também ele pode se debilitar, né? Adoecer. O ser sozinho adoece, não é verdade? Que não tem convivência, né? Com demais pessoas. E nas famílias ocorre muitas vezes o reencontro de espíritos que não eram afins, né? Que eram inimigos de outra vida e têm ajustes a fazer, né? Então isso pode ser um filho com a mãe ou com o pai, ou então dois irmãos, ou então pode ocorrer nessa família a mãe e a sogra, por exemplo, né? Lembro de um livro que diz, né? A mãe e a sogra são inimigas, por quê? Porque uma era amante da outra vida, né? E a outra era a mulher verdadeira, então elas têm que agora, nessa condição, se amar, se perdoar. Né? Porque esse é o objetivo da reencarnação, em grupo com pessoas que a gente não tem afinidade. Né? É justamente reconhecer nela alguma virtude, alguma qualidade e amenizar todo aquele magnetismo negativo que você tem, que nem lembra, mas você sente aquela repulsa, e aí aquilo ali se convertendo num amor, numa simpatia. Além disso, eu queria agora nesse momento que vocês pensassem num desafeto familiar aí. Aquela pessoa que às vezes nem é tão problema assim, mas vocês, não sei porquê, a gente sempre se implica. Né? Pensem numa pessoa. Eu já fiz esse quadro uma vez, eu tentei melhorar ele um pouquinho, porque é da maneira que eu vejo e tento compreender as situações, certo? Eu faço uso disso aqui no meu dia a dia. Primeiro eu tenho lá um espírito. E vamos pensar que esse espírito é o espírito que hoje vocês têm essa desavença, ok? Cada um vai ter o seu aí mentalmente, né? Primeiramente, o Espiritismo nos diz que todos nós somos imperfeitos. Ninguém ainda chegou à perfeição. Ninguém de nós. A Terra é um planeta de provas e expiações e é habitada por espíritos imperfeitos. O que ocorre com esses espíritos? Eles possuem um sentimentozinho ainda negativo, que eu me incluo nisso, vocês também, porque nós estamos no planeta Terra. Então eu posso me referir a vocês também, não só a esse nosso desafeto. Que a gente ainda tem muito dentro de si um sentimento negativo que se chama orgulho e um outro sentimento negativo que se chama egoísmo. Isso nos faz ainda imperfeitos. Muito bem, então se o nosso colega lá é dessa maneira, né? Nós também o somos ainda, com muito orgulho e muito egoísmo. Além disso, gente, cada ser nesse planeta, ele tem uma bagagem de experiência. Ele viveu coisas em outras vidas que de repente você não viveu, né? E a gente não sabe como, pela ação do livre-arbítrio, ele conduziu
as suas outras encarnações e nem mesmo como a gente conduziu, né, as outras encarnações. Nós temos um nível moral, né? Para certas coisas a gente já consegue ter uma, digamos assim, uma boa conduta, outras ainda nem tanto. Assim é também com aquele nosso ser que a gente está agora pensando. A personalidade, isso aqui é fundamental, e essa casa tem um estudo sobre isso, né? E que nos diferencia um dos outros, e que a gente precisa levar em consideração isso daqui. O ser, antes de reencarnar, esse ser que a gente está pensando, ele tem a bagagem espiritual dele, das experiências que ele viveu, ele tem o nível moral dele, que ele está voltando para esse planeta para resgatar, para se melhorar, e ele vai ter uma personalidade que vai ser dada a ele para justamente impulsionar o progresso dele, na sua melhora. Né? Então, aquela pessoa da família que a gente não gosta muito, que faz muita piadinha, que tira sarro toda hora, que não sei o quê, que não combina comigo e que sou mais séria, aquele ser está justamente na base da personalidade que vai fazê-lo crescer. Então, isso já é uma razão para a gente respeitar, porque os outros também vão precisar respeitar nossa base. Cada um veio com a personalidade que precisa. Certo? Eu, por exemplo, sou uma multiface futurista. A Gisela é uma pacifista, que é uma neutra, e a nossa amiga Joana, ela é uma prestativa ou uma disponível, que agora tem duas nomenclaturas para a chamada base de personalidade. Gente, isso é fundamental entender. Por quê? Não temos pessoas mais calmas, mais tranquilas, que não têm tanta pressa. Já temos aquele mais estressadinho, que faz tudo correndo, voando. E é necessário, quem está certo, quem está errado? Nenhum, nem outro, ambos. Por quê? Porque é necessário os dois. Eu, por exemplo, jamais teria paciência de fazer o que o meu marido faz, que é ficar 10, 12 horas na frente de um computador fazendo programação. Eu me viria louca se eu fosse fazer isso. Eu tenho que estar em movimento o tempo todo, faço uma coisa aqui, já tenho que estar pensando que tem outra para fazer, e sempre assim. E não posso ficar muito tempo na mesma coisa, porque já enjoa. Entendeu? Então, diferente dele. Então, é um universo de diferenças, mas que no fim é tudo para harmonizar e equilibrar. Então, essa pessoa vai ter, de repente, uma personalidade que a gente, é meio aloadinha, meio avoadinha, ou é meio estressadinho, irritadinho, ou é meio cara de bravo, machão, ou o que mais, assim, ou muito calmo, muito lerdo, Deus o livre, Ó, a paciência, da criatura. É assim, tá? O que um faz, o outro não faz. E assim a gente se equilibra. Depois de que esse espírito nasce, porque aquele bebezinho que vocês veem lá, lá que nasceu na família de vocês recentemente, ele tem tudo isso aqui. Ele é um espírito com bagagem de experiência, com nível moral, com personalidade. E o nível moral já começa a dar sinaizinhos, sabe? Já de infância. Quando a criança, por exemplo, quer ser só agressiva, por exemplo, com outro amiguinho, já mostra ali uma imperfeiçãozinha moral que é função dos pais ou dos responsáveis, hoje, de ir podando os brotos. O que é um broto? Um broto não é um broto, assim, um galinho da árvore, vamos supor, que insiste em nascer, vamos dizer ali. Se você quer ver que é um mau broto, corta. E ele não vai tentar novamente abrotar? Corta. E é uma persistência isso. Cortar os maus brotos das nossas crianças, do qual a gente é responsável. Então, tudo isso aqui é antes de reencarnar. Aquele ser já está todinho assim. Aquele bebê ou aquele ser quando nasceu, que a gente estava pensando antes. E quando ele, então, vem para a vida, para o mundo, ele vai sofrer diversas influências. Diferentes das nossas, muitas vezes. Ou na maioria das vezes. Ele vai ter uma educação moral. Porque quem aqui pode olhar para trás e ver que educação moral recebeu dos seus pais? Hein? Eu posso dizer para vocês que eu recebi uma educação rígida, sabe, severa mesmo, mas que eu não me arrependo de nada. Assim, da educação que recebi dos meus pais. Ou melhor, não é que eu me arrependa, eu não tenho a reclamar de nada. Essa é a palavra que eu queria usar. Nada a reclamar, só me ajudou. E aí, além da educação moral, a gente tem a educação religiosa, que vai, lógico, interferir na maneira da pessoa ver a vida e as coisas. Eu não vou... Esses dias foi lançado, faz um tempinho já, o filme Noé, e a mãe da melhor amiga da minha filha viu.
e ela é evangélica. Eu vou discutir com ela o filme Noé? Vou discutir porque, né, ela estava fazendo umas críticas do filme, porque não era assim que Jesus, em 40 dias e 40 noites, e o filme não retratou tudo isso. Eu vou discutir com ela? Não, vou deixar ela ficar com a opinião dela, com a ideia dela, o conceito dela. Compreendem? Não dá, porque cada religião vai dar a formação àquele ser. E às vezes ele vai fechar o conceito e ficar naquilo, às vezes ele vai buscar outra. Como acho que acredito a maioria de vocês aqui não são espíritas desde berço. Estão aqui buscando uma outra coisa, uma outra visão, porque aquilo que vocês já tentaram não preenche, como é que se diz? Não sana as dúvidas, né? Fica ainda dúvida no ar, fica ainda, né? Estão aqui buscando isso. E a educação social é o que aprende na sociedade. Né? Assim, a educação, como eu falei, eu fui para Joinville esses dias atrás e eu percebi que lá na estrada, não sei se foi só comigo naquele momento, o que aconteceu, mas toda a faixa de pedestre, o pessoal de Joinville parece que para, não sei, eu senti isso. Aqui em Blumenau tem que botar o pé, não, eles param, são muito mais calmos e tranquilos do que nós no trânsito. Eu entendo assim. Não sei se eu estou falando o que é a realidade de Joinville, mas dentro da cidade onde eu passei, eu senti isso. Tá? Não sei se tem algum sistema de câmeras, alguma coisa assim, mas eu senti que o pessoal lá é mais tranquilo no trânsito. Então, vamos supor, se a minha filha for morar em Joinville, ela não vai, de repente, absorver um pouco dessa, né, do que aquela sociedade age no trânsito, de como eles reagem no trânsito? Então, e os hábitos, costumes, cultura e até mesmo o clima de um lugar vai mudar esse ser, né? Esse novo espírito que reencarna. Porque assim, se fosse tudo igual, poderia ser um único país, não é verdade? Uma única língua, uma única cultura. E por que tanta diversidade? Né? A gente vê na África esses dias, no Facebook tem muito vídeo, né? Aí era uma cultura africana em que o rapaz batia na cabeça dele o tempo todo, assim, tipo, meio que benzia com os ramos e batia na cabeça. Eu achei aquilo, assim, não gosto de nenhum tipo de agressão, né? Então, assim, não gostei e, assim, achei aquilo inferior, mas dentro de um julgamento meu, assim, mas para mostrar para vocês, assim, que como é diferente, mas para eles estão certos. Né? Então a gente realmente reencarna no país com hábitos, costumes, cultura e até mesmo o clima que a gente precisa para a nossa evolução. O clima é importante porque, por exemplo, se chove demais e fica muito frio, eu fico mal-humorada. Eu não gosto. Eu prefiro sol e calor. Pode ser calor de 42 graus, mas eu prefiro. Eu sou assim. Então, cada um vai reagir conforme o clima, não é verdade? E já conheço pessoas que se chover e der frio, meu Deus, pode ser o ano inteiro. Chuva e frio. Vão ficar felizes, né? E a educação escolar é a educação da escola mesmo. Porque se eu estudar numa universidade da Califórnia, é uma coisa. Se eu estudar na USP, é outra. Se eu estudar na FURB, é outra. Por quê? Porque a própria sociedade tem o conceito, né? Daquela universidade, daquela. Então, quando eu chegar com o meu currículo que eu estudei na melhor universidade da Califórnia, vai ter um outro. Eu mesma, talvez na própria universidade, sabendo que lá é a melhor do mundo, um exemplo assim, eu mesmo posso criar um conceito equivocado, né, de que eu ainda posso ser superior à Gisela, de repente, que fez a faculdade na FURB, a mesma faculdade. Sendo que a Gisela tem uma diferença. Ela é a profissional adequada, ela tem a personalidade adequada, ela tem, digamos assim, a vocação, né? Enquanto eu não tenho. E quem vai ser o melhor profissional? De repente, o que estudou lá? Não. Né? Pode ser ela. Tudo isso vai influenciar no ser humano, gente. Tudo. Então, influencia em nós, influencia nos nossos familiares e naquele ser que a gente tem o desafeto. E ainda acima de tudo isso, envolvendo tudo isso, a condição financeira. Porque pela minha condição financeira, eu vou ter, de repente, uma educação moral? Sim, por que não? Porque se eu sou criada por babá, se ela vai falar de Deus ou de valores para mim, de repente? Não. Né? Se eu sou criada por exclusivamente babá. Meus pais só vêm para casa para comer e dormir. A religiosa, não vou para aquela igreja, ou tipo assim, não, aquela igreja de gente pobre, ou sei lá, se eu for muito bem financeiramente, de repente eu nem quero saber de Deus, porque está tudo indo tão bem na minha vida, porque geralmente a gente procura quando a coisa não vai bem, né? A social, como eu falei,
Porque hoje eu convivo com um nível de pessoas. E se eu fosse muito rica, que nível de pessoas eu ia conviver? Que valores eu ia absorver da sociedade, dessa sociedade? Tudo isso se modifica, né? O hábito, costume, cultura, tudo muda, né? E a educação escolar, como eu dei esse exemplo antes ali da universidade. Então a gente vai reagir às coisas do mundo conforme tudo isso daqui. Então, como eu falei também da personalidade, há as pessoas mais ativas que querem fazer. O verbo delas é fazer. Existem as pessoas mais emocionais, que o verbo delas é sentir. Eu quero, né? Sentir. E existem as pessoas que são mais racionais, mais frias, assim, ditas frias, né? Mas não são frias. Elas querem pensar. Tudo tem que ser pensado primeiro. O emocional vem para depois. Não, eu quero pensar se isso tem lógica. E aí já dá um belo de um conflito, né? Lá em casa nós somos 3 pessoas do grupo emocional. E já tem conflito, mesmo sendo emocional, né? Continuando então. Dito isso, eu quero dizer para vocês terem isso em mente. Porque assim, ó, eu sempre dou exemplo da minha vida pessoal. Faz mais ou menos um mês atrás que eu tive uma decepção com uma pessoa da família. E que por conta disso aqui, de eu usar isso aqui todo dia que queria nascer, sabe? O tal do orgulho ferido ali, né? Da contrariedade que disse ali no Evangelho. Todo dia que queria nascer aquela mordidinha aqui no peito, né? De não aceitar aquela situação, eu pensava nisso. Pensava a personalidade que ela tinha, principalmente, que eu desconfio que é. E que pelo nosso estudo, então, ela teria realmente aquela reação. Aí eu usava essa questão aqui, ó, escolar e a vida, enfim, social, uma pessoa que, né, quase não viveu nada, enfim, da vida. E aí assim eu consegui amenizando aquele sentimento, até um dia eu pensar assim, tá, mas agora eu tenho que tomar uma atitude, né, de reaproximação. Aí eu fiz uma ligação, entendeu? Assim, mas eu estava bem distante. Por quê? Porque eu estava trabalhando isso. Ah, uma pessoa espírita falando isso, sim, porque a gente é igual a vocês. A gente sofre das mesmas emoções, das mesmas decepções, de tudo. E é só que a gente tem que tentar trabalhar, porque a gente conhece isso, né? Então a gente vai trabalhando para não deixar aquela mágoa, né, acontecer e se firmar como uma coisa até doentia na gente. Então a gente vai trabalhando. E levou tempo, tá? Não foi rápido, não. Digo para vocês, mas fiz uso disso e faço sempre, né? Então, vamos só fazer uma análise assim agora, ó. Como é que era a educação que a gente recebeu na nossa época? A maioria aqui está perto dos 35, 40, 45 anos, eu acredito, assim, a grande maioria, né? Gente, eu vou falar por mim, né? Porque é a minha visão aqui, mas a minha educação moral era a cinta ou a vara. Por quê? Porque mesmo que meu pai ou minha mãe, embora eu nunca apanhei do meu pai, tá? Só da minha mãe, porque só o olhar do meu pai atravessado, ou a ameaça de que a minha mãe ia contar para ele o que ia, né? Olha, hoje à noite eu conto para o teu pai. Aí eu já... Então, assim, às vezes você apanhava e nem sabia por quê. Não porque dito pela mãe, mas você sabia o que você tinha feito de errado, né? Então a vara vinha de dizer, né, que estava errado. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? A gente vai chegar lá ainda depois. Mas era assim, pelo menos no meu tempo. A social é que era tudo muito conservador, né? As pessoas, eu acredito que, nem que fosse por um aparente respeito, mas elas se respeitavam mais, né? Não é essa coisa que está hoje, assim. E a religiosa, eu tinha medo, né, de Deus, né? Porque ele era, assim, um justiceiro, né? Ia me mandar para o inferno. Então, era essa visão que eu tinha, né? E a financeira, gente, que eu tinha e que meus pais tinham, tá? Porque foi isso que eu recebi, né? De educação. Então, assim, a financeira, poucas condições. Quem tinha um telefone era rico. Não se conseguia os empréstimos, que hoje em qualquer esquina você consegue R$2.000 emprestado, né? Qualquer esquina tem uma agênciazinha ali de alguma agência de crédito para você fazer um financiamento. Não tinha... Por exemplo, assim, hoje também, celular você encontra em tudo quanto é lugar, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Isso cresceu muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vivemos aquela época, tivemos aquela educação com nossos pais, e é isso que a gente experienciou, e é isso que a gente sabe, não é verdade? Agora, na hora de aplicar com nossos filhos isso, já não funciona mais assim. Agora é celular,
agora é iPhone, iPod, agora tu bate uma foto aqui, em segundos está ali. Tudo assim, coisa que a gente nunca imaginou. Quando eu era pequena, eu tinha aquele telefone cinza, assim, né, que fazia trim, trim, trim. E, né, era verdade que até botava cadeado, lembra? Pra gente não, né, não, os cadeados do telefone, né? Eu tenho que botar essa no Facebook lá, né, um telefone daquele com cadeado. Pra gente não gastar muito, era esse o objetivo do cadeado, né? E hoje, se eu ia imaginar, os meus sonhos já era ter um telefone sem fio na minha casa, né? Achava o máximo quando via na novela alguém com telefone sem fio. E se eu podia imaginar que ia ter um celular, né? Que em qualquer lugar do mundo que você está, você fala por ele com qualquer um, né? Então, assim, a coisa cresceu muito tecnologicamente. E a gente não acompanhou, isso não deu, assim, para a gente absorver isso bem e usar bem com os nossos filhos. Porque o que a gente vai passar para eles? A educação que a gente recebeu dos pais, mas não dá mais. Por quê? Porque se bater num filho hoje, né? Aí tá, castigo. Mas como é que funciona esse negócio de castigo, de punir, de tirar isso? Eu não sei, eu não vivi assim, a minha educação foi outra. Então a gente está se perdendo ali. Não está sabendo aplicar isso, né? Esse é meu ponto de vista, assim, sabe? E aí, as crianças hoje, vamos dizer, o que elas estão experienciando hoje e o que elas vão, digamos, né? Daí, de repente, passar para os filhos dela, que seriam os nossos netos, enfim. Também não vai mais condizer com o tempo, com a época. Mas o que a gente vê hoje? Lógico, isso aqui, eu estou colocando as piores coisas para a gente só fazer um alerta. Porque, na verdade, eu quero pegar um foco principal aqui hoje. Mas, assim, educação moral. As meninas dançando a musiquinha não sei do quê. Né? É muito isso, tá? Eu vejo na escola da minha filha, que é uma boa escola, até de tradição, assim, mas tem muito isso lá. E os meninos jogando jogos, né, no tablet ali, sei lá, no computador, de violência, gente. E é esse o foco que eu quero pegar. Por quê? A gente estava fazendo um estudo ali na salinha das crianças e eu disse, gente, vamos trabalhar um pouquinho isso. Por quê? Porque lá na escola da minha filha teve uma palestra sobre isso e eu achei interessante. Tem jogos proibidos no Brasil, mas que estão sendo aí liberados, assim, liberados clandestinamente, né? Que ensinam a matar o policial, ensina a matar o bombeiro, ensina a matar a ambulância de saúde lá, do SAMU, de quem for, ensina a matar a mulher grávida, porque daí vale mais pontos, porque daí matou 2. Entendeu? E isso, gente, aí vocês vão dizer assim, ó, mas isso é só um jogo. Será? Aquele menino de São Paulo que matou o pai e a mãe policial, e depois foi para a escola, ficou acho que até um dia ali, e depois se suicidou. Acho que essa história não sei como se resolveu, mas não foi porque o menino, de repente, jogando demais ali, ele não se projetou dentro do joguinho lá e fez o mesmo? Matou o pai e a mãe que eram policiais. Pegou a arma. Pode não ser ele, lógico. Mas eu digo, gente, assim, ó, o meu entendimento, eu ouvi uma palestra uma vez em que o cara disse assim, ó, o palestrante, que ele viu Pica-Pau a vida inteira. E Pica-Pau é, assim, gozador, né, trapaceiro, assim, ele faz as bagunças dele lá, e que nem por isso ele é assim. Eu concordo, mas tudo vai depender disso aqui, ó. Se você já vê que um filho tem uma violência, né, assim, uma certa agressividade, ainda vai dar joguinho disso, é claro que ele vai se afinizar, vai amar. Aí, muito prático para os pais, né? Porque daí ele se afiniza com aquilo, passa o dia lá jogando, não te incomoda, né? Em casa, e aí você deixa ele lá. E não é por aí, gente. Vamos atentar ao que a gente está deixando e permitindo os nossos filhos assistirem e verem. Principalmente essa questão de joguinhos infantis aí, né? Que chega até a sair sangue, né? Aquelas gotinhas vermelhas assim saindo da pessoa que foi, né, machucada lá, enfim. Não acho legal. E a gente vai fazer um trabalho na salinha das crianças com isso, tá? Com esse tema agora. Eu acho interessante isso. Então, essa é a educação moral que eu falei, que a gente está vendo muito aí, né? Os joguinhos e as dancinhas, né? Daí, assim, ó. Meu pai dizia esse ditado, né? E vocês devem ter ouvido também, que é de pequeno que se torce o pepino. Não é verdade? Ditado antigo e verdadeiro. É de pequeno que a gente torce o pepino, né? A educação escolar. Quantos casos, né? De aluno batendo no professor, né? Não é generalizado, mas pode acontecer se a coisa não começar a se frear, né? Ser freada. E
Pior, aluno batendo em aluno, a galerinha filmando e postando no Facebook, né? Como está acontecendo também. E outra situação que eu fiquei perplexa agora, que eu até alertei minha filha, porque quando a gente ouve um caso assim, a gente tem que alertar. Não sei se vocês estão sabendo disso aí, mas eles gravam no celular, né? E para postar no Facebook. Eles apertam a pessoa contra a parede. Vocês viram isso já? A criança, mas a criança está disposta a fazer isso. Ela não é. Ela quer ser, digamos, famosa ali, né? No vídeo ali. Então ela vai contra a parede e os alunos vêm e apertam, comprimem o peito. Ela cai por asfixia, assim, por falta de ar. Né? Porque ele comprime o peito dessa maneira e estão postando isso no Facebook. E aí, tipo assim, ganha quem mais tempo fica desmaiado, inconsciente ali. É isso aí que está aparecendo. E é o que roda no Facebook. Né? Então, aí, conflitos familiares, né, que o nome não está lá. Como é que vai gerar uma criança dessa? Que tipo de criança você vai ter? Que adolescente? Que adulto? Né? Onde estão esses pais, né? Vamos dizer assim. Onde estamos nós, que também somos pais. Temos que ficar atentos quanto a isso. E aí a educação social, né? Eu vi essa frase também no Facebook e gostei muito. Hoje, as pessoas estão querendo mais ter do que ser. Esse ditado, para mim, não está valendo, tá, gente? Eu estou querendo realmente mais ser do que ter, tá? Ter não quer dizer que você não possa ter teu carro, ter teu apartamento, ter tua casa, até tua casa na praia, teu sítio... Mas assim, eu quero, antes de ter isso, eu também quero estar aqui dentro me espiritualizando e sendo uma pessoa melhor. É isso que eu quero dizer. Paralelo à minha vida lá fora, com o que eu adquiro, o que eu não adquiro, mas eu quero estar aqui dentro com isso também. E aí, o que acontece? As pessoas hoje estão mais valorizando, né, as coisas do que as pessoas, e usando as pessoas, esse era o ditado do Facebook, do que usar as coisas e valorizar as pessoas. Esse era o certo. Usar as coisas estão aí para serem usadas e não valorizadas. O ser humano é que tem que ser valorizado. Não tem ninguém, né? As pessoas estão sem paciência um com o outro, seja em casa, seja no trânsito, seja no trabalho. Está assim. As pessoas estão adoentadas, realmente, né? E a mídia influencia muito isso, nas compras, né? No adquirir, né? Hoje... Se eu aparecesse aqui, hoje eu apareci com essa roupa, cada um tem um gosto, porque isso aqui vai mandar o gosto, tá? Se a minha filha, vamos dar um exemplo agora, a minha filha quiser chegar aqui hoje com calça alaranjada, blusa verde e casaco roxo, eu não vou gostar, não é meu estilo de me vestir. Mas eu tenho que entender que a personalidade dela, para ela tá ótimo, é assim que ela se vê bem. Então, a gente vai ver mais lá na frente que tem conflitozinhos em casa que podem ser sanados, gente, porque é pura implicância de uma parte ou de outra. Deixa a menina usar aquela roupa assim. Ah, mas vão chamá-la de ridícula e a minha imagem, não sei o quê. Deixa a menina ser feliz, usando a roupa que gosta, que se sente bem. Tem coisas que a gente vai ter que aprender a ceder também, para, né, não ter os conflitos. Mas, resumindo então, gente, a coisa não está fácil. Né? E, como eu falei, a gente está valorizando aquilo que não deve valorizar e, às vezes, deixando a coisa correr solta nessa questão da educação, da observação do que estão vendo, enfim. Né? Vou dar uma aceleradinha aqui. Mas, enfim, toda essa mudança que está acontecendo na forma de educar, porque hoje em dia, como eu falei, na época da nossa escola, que eu ainda peguei esse tempo, tá? Um pouquinho. Na 4ª série eu tinha um professor que usava régua ainda para dar reguada. Né? E tinha a palmatória, né? Então, teve esse tempo. Esse tempo foi, não está mais. Só que está vindo um outro tempo que as pessoas não estão sabendo ainda lidar com ele. E isso tudo é a evolução, é o crescimento do planeta. Só que está em desequilíbrio ainda. Mas as coisas eu acredito que vão se ajustar. Porque como o nosso planeta é um planeta de prova e expiação, as pessoas estão reencarnando aqui. Mas elas não terão mais o direito de reencarnar aqui se não quiserem ser pessoas de bem, sabe? Se não quiserem realmente aprender, a crescer, a evoluir, elas vão ser levadas a outro planeta. Então, o planeta Terra vai ser um planeta muito bom de se viver, digamos, daqui, não sei, 30, 40, 50, 100 anos, não dá para prever. Mas ele está nesse processo de transformação. E essa transformação é natural, só que a gente não está sabendo lidar com ela, né? Cada um aqui tem que fazer a sua parte. Em casa começa, é no lar, né? E a estrutura familiar mudou também. Antes era pai, mãe e filho. Hoje é mãe e filho,
pai e filho, avó e neto, né? A avó assumindo a guarda da criança. Também temos as famílias que devemos respeitar: pai e filho, mãe e filho, que agora tem o direito dos homossexuais adotarem, né? Só que isso não importa. O que importa é a responsabilidade desse ser que está na mão de alguém, e esse alguém tem que fazer o melhor por ele, né? Tem que fazê-lo evoluir, né? Então, gente, assim, ó, o nosso exemplo é o principal de tudo, né? Porque aí a gente pode cobrar e mostrar e cobrar, digamos. E os casais? Agora com isso aqui, vou querer falar um pouquinho, deixar de falar pai e filho ou família, mas agora o casal mesmo. O casal é isso aqui também. São dois espíritos diferentes que vão receber, quando reencarnarem aqui, totalmente hábitos, costumes, educação, né, a educação familiar, religiosa, totalmente diferente. Aí se apaixonam, se unem, e aí na intimidade realmente vão descobrir quem é um ou outro, porque realmente, às vezes, né, na época do namoro é tudo muito bonito, a gente ainda faz aquela dança, vamos dizer assim, para seduzir ainda, né, que não é verdadeira, a gente se mostra quem a gente não é, e em casa, na intimidade, a gente mostra quem é. É só na intimidade que a gente... Pensa em uma coisa, é na intimidade do lar que você consegue ser quem você realmente é, tá? Porque na sociedade você ainda usa uma máscarazinha, né? De agradar, de dar um sorriso, que às vezes em casa você não ri pra ninguém, né? A cara feia o tempo inteiro. Então assim, ó, e aí como é que fica? Aí vem as brigas, né? Os conflitos, né? Aí vocês vão até rir, né? Porque é conflito por filho, é conflito por causa do emprego, né? Tipo assim, ó, ou fica trabalhando demais ou trabalha de menos, né? Não põe dinheiro em casa, né? Ou é o financeiro, ou é o amigo, ou é o futebol, ou é os parentes, né? Conflito por tudo. Ou é pelo carro, ou é pelo cachorro, pela academia, ou é É pela academia, ou então é pela rotina doméstica que ninguém quer lavar a louça, né? Ou é o sexo que não acontece, ou acontece de menos ou de mais, né? São as queixas, não é verdade? Aí tem ainda o cigarro, que é esse cheiro, né? O ronco, o sofá, que só não sai desse sofá, né? Então é assim, ó. Então essa tem que falar também, né? A gente fez um curso aqui e a mulherada adoraria se os maridos fizessem xixi sentado. Então, se vocês querem agradar as esposas, façam xixi sentado. Por que eu estou falando isso? Porque foi dito aqui, né? Seria uma boa, mas enfim... Aí também tem a novela, né? Que a mulher só fica na frente da TV na novela, né? Ou então só fica aqui na igreja, né? Vamos chamar isso aqui de igreja, mas dentro da casa espírita. E é assim. Então, é briga por tudo. Agora, o que realmente é válido nessas brigas? O que é realmente válido nesse conflito? Não tem coisa que pode ser tolerada? Não tem coisa que a gente pode ceder? Não tem coisa que pode ser modificado? Sim, pode, né? E aí, assim, gente, ó, uma coisa que vale a pena dizer aqui. Observem isso em vocês. Essa é também a frase-chave do dia de hoje. Muitos conflitos que a gente tem no dia a dia, por exemplo, eu estou irritada porque deixaram esse copo aqui. Cheguei em casa agora, estou irritada porque esse copo está aqui. Muita coisa simples, boba, banal, pode ser deixada de lado, não ser mais um motivo para um conflito, porque se eu me observar e ver que eu cheguei mal em casa, que eu estou mal-humorada, que muita coisa deu errado no meu dia e que eu vou descontar em quem está em casa. Porque se fosse no dia de ontem, esse copo já estava lá e eu não vi, porque eu estava tão de bom humor e tão assim, ó, pensando já no futuro e nas coisas e na vida, que eu nem vi o copo lá. Então eu não percebi. E esse copo estava desde ontem lá. Mas hoje ele está me irritando ali. Mas por quê? Porque o meu estado emocional não está bem. Então a gente tem que observar que muitas vezes conflitos pequenos em casa ocorrem pelo nosso mau humor. E aí a responsabilidade é do outro que deixou o copo lá? Não, é minha. É minha, é isso que disse ali. A gente tem que se combater, a gente tem que começar a se perceber que a gente não está num bom dia, que a gente é o problema, a gente está irritado, então tudo vai nos irritar. Porque aquilo que o outro está fazendo, ele sempre faz muitas vezes. Só que no meu bom humor eu não percebo e nem dou bola, né? Estou feliz, estou pensando naquilo que aconteceu de bom, enfim. Mas ali não, aí ali o bicho pega, né?
E outra coisa também, é para vocês entenderem, existem problemas, conflitos familiares sérios existem. Quais são esses conflitos familiares sérios? Aqueles que são constantes, os de todo dia, aquele que dia após dia o problema está lá, não saiu. Um exemplo, alcoolismo, o pai é alcoólatra, todo dia o pai está no bar, todo dia o pai chega, o pai quebra tudo, ou o pai, enfim, bate na mãe, aquela história toda. Isso é problema. Isso sim deve e merece ter atenção, tratamento, sabe? Muita coisa ali envolvida, né? Assim, a família toda para sanar esse problema. Alcoolismo ou droga, um filho drogado, ou até o marido com uma amante, ou a mulher com um amante, isso sim é um problema, porque é aquilo de todo dia que não cessa no dia seguinte. Porque esse copo de água indo para a pia lá e sendo lavado, e posto no armário de volta, o problema cessou, então isso não é problema. Então vamos observar que nesses probleminhas, nessas picuinhas, a gente pode ser mais tolerante e é um bom exercício para a gente exercitar a paciência e a tolerância que nos falta. Né? Porque se eu me enfezei com o copo, eu também posso me enfezar no trânsito ou com qualquer outra situação, certo? Então realmente o problema é esses de constante, que dia após dia o problema está lá. E como é que a gente vai fazer para um relacionamento a dois, né? O que cada parte deve fazer, ou o que os dois em comum devem fazer, dentro da minha opinião também, sempre dentro da minha visão, né, gente? O primeiro, diálogo. O diálogo, mas aquele diálogo aberto, não aquele diálogo, mas é tu, o problema é tu. Não. Aquele diálogo. Ó, a gente tem esse problema aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu não gosto disso, você gosta disso. Como é que a gente vai acertar? Né? Aí, conversar realmente, tentar o diálogo. Um casamento que não consegue ter diálogo, eu não acredito nesse casamento. Não é verdade? Tem que exercitar o diálogo, porque se há muito tempo também não tem, vai demorar a coisa a fluir. Mas se vocês realmente querem reatar o casamento, tentar melhorar essa situação, é preciso persistir nesse diálogo. A outra coisa é valorizar uma virtude, uma qualidade, porque não há ninguém nesse planeta que não tenha uma única virtude sequer. Até um bandido mais criminoso da favela da Rocinha lá, ele tem uma virtude, que seja amar o cachorrinho dele. Ele tem uma virtude, então a gente precisa valorizar pelo menos uma virtude naquela pessoa do desafeto ali. A virtude de beber e fumar? Não, deve ter virtudes, com certeza. Todo ser humano tem virtudes, gente. Isso não é eu quem estou dizendo. Eu não sei aonde eu li, porque as minhas palestras geralmente é internet, ou livro dos Espíritos ou Evangelho. E isso está lá. Não há um ser humano sequer nesse planeta que não tenha apenas, pelo menos uma virtude. E tem, entendeu? Que, como eu falei, aí eu exemplifiquei, que seja amar o cachorrinho dele, né? Cuidar, zelar, é uma virtude. Não é verdade? Então, valorizar uma virtude. A outra situação é escolher entre ser feliz e ter razão. Porque se não souber ceder, se não souber, sabe, né, também dar uma trégua, também não vai dar certo, né? Emanar boas energias, gente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu chego em casa, e isso aconteceu comigo, e acontece, essa história do copo aqui que eu falei, acontece comigo muitas vezes. Eu chego em casa irritada por alguma coisa não deu certo, né? Enfim, mas eu tento me controlar. E esse meu casamento hoje só dá certo porque essa segunda pessoa com quem eu vivo, sabe o que ele faz? Ele se retira. Ele vai para o computador, vai trabalhar, ele fica lá e espera a onça braba aqui amansar, né? Aí é por aí, só que eu não estouro muito não, pouquinho. Mas eu tento me conter porque eu já conheço isso, né? Já sei que é uma reação minha, sei que o problema está em mim, né? Então assim, aí é esse detalhe, porque no meu primeiro casamento, aliás, meu primeiro marido, ele cutucava, sabe? Aí a coisa explodia. Então, de repente, saber se retirar, deixar a coisa se restabelecer e vibrar mentalmente energia de paz, energia de tranquilidade, energia de amor. Eu faço isso em alguns lugares também. Se eu vejo que uma pessoa está muito irritada, porque eu estou aprendendo isso aqui. Nessa casa eu aprendi a mentalizar, orar pela pessoa. Orar não é Pai Nosso, que estás no céu. Não, né? Calma, fica tranquilo, tudo vai se resolver, tudo passa, né? Olha a paciência,
Não precisa ficar irritado, sabe? Vai mentalizando essas... Conversa mentalmente com a pessoa. Esse tipo de conversa, sabe? Esse tipo de energia, de vibração. Daqui a pouco a pessoa está mansa, sabia? Façam um teste, né? Mas façam de coração, né? De coração, assim. Tentem fazer de coração. Que aí tem força. Porque se é só... Ela mandou fazer isso, eu vou fazer. Não vai ter força, né? É mais ou menos isso. Tem que ser de coração, né? Se desejar que realmente a pessoa fique melhor. É verdade. Não xingar, gente, com palavras, né? Porque o xingar é aquela história lá, né? Existem 3 coisas que não voltam, né? A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida, né? A palavra dita não volta, né? Uma vez que você chamou de tudo, disse de tudo para a pessoa, se disse hoje, né? Hoje que eu digo até o dia de hoje, procura não dizer mais, pede perdão, que, quem sabe, a sua mudança de comportamento vá fazer a pessoa, né? Cessar aquela mágoa, né? Esquecer isso tudo, enfim. É preciso nunca diminuir a pessoa verbalmente, xingar. Uma coisa para construir, sim. Aquele xingão que é para você acordar a pessoa, para fazer ela crescer, se melhorar, evoluir, sim. Mas no sentido de denegrir, de diminuir, não é legal. Né? E aí, colocar Deus na família, né? Dentro da família, as pessoas estão sem religião, as pessoas não estão acreditando mais em nada. Tentar colocar Deus na sua família. E não acreditar que aquela pessoa é meu karma. É meu karma e aquela é meu karma. Porque karma, para mim, ele dá uma denotação de negatividade, de uma coisa ruim. Então, eu prefiro pensar que é o meu ajuste. Né? É o meu ajustamento. Eu tenho dificuldade de relação com a minha filha um pouquinho. Ela já está pré-adolescente agora, já está pegando. Eu disse para o Marcelo hoje. Esses 2 dias aí que passou, eu tive alguns conflitos com ela. Mas assim, por questão, né, dos hormônios, tudo, e eles estão se achando agora, né, o dono do pedaço, que já sabem tudo, enfim, adolescente não é fácil, né? Mas assim, ó, eu sei, então eu não vou pensar assim, ó, ela é meu karma. Não, ela é meu ajuste. Ela veio para mim, para a gente aprender a se amar, se respeitar, eu preciso valorizar o que ela tem de bom, né? Podar os brotinhos que eu percebo ruim, e assim a gente vai tentando fazer o nosso papel. Se eu acerto, se eu erro, disse para o Marcelo, não sei. Sabe? O tempo vai dizer, o resultado vai vir lá na frente, né? Do que ela realmente... E é isso, gente, assim, ó. Aí existe uma técnica da casa, que não sei se existe isso em outros lugares, mas eles falam muito da sonoterapia. Sonoterapia é a pessoa estar dormindo, aquela pessoa do conflito, né? E você também mandar pensamentos desse tipo, conversar com ela sobre aquela situação, com ela dormindo, em pensamento, né? Você pode estar na sala e ela já lá na cama e você fica, poxa, a gente tem que resolver isso. Né? Vamos se acertar, vamos não sei o quê, vamos mudar isso, vai ser melhor. Pensar, entendeu? Vamos conversar a respeito, conversar com a pessoa mentalmente, mas com ela dormindo. Isso se chama sonoterapia. E é isso, eu acho, assim, que eu tenho para passar para vocês. Só encerrando com um textozinho aqui, uma frasezinha. É que assim, ó. Primeiro, essa frase veio aqui de uma psicografia, não sei qual, mas em que acho que era o Kaibart Schutel, ele disse que para o amor, a base do amor é o respeito. Então, não é verdade? Então, se não tem respeito, não tem amor. Então, a primeira coisa que precisa ter num relacionamento para gerar o amor é o respeito. Então, busquemos esse respeito. E aí eu fui buscar um sentido que eu entendesse o que é esse respeito, né? Porque se você olhar no dicionário lá, talvez não vai te complementar muito, mas essa resposta eu gostei. Que respeito é criar um espaço sem julgamento. Dá para entender? Respeito é você criar um espaço sem julgamento. Ou seja, uma tolerância, uma compreensão. Quando você compreende ou tolera, você está dando um espaço e sem julgar. Esse, para mim, foi o melhor conceito que eu encontrei de respeito. E aí, por fim... O único mundo que a gente pode melhorar é o nosso mundo íntimo. Então, antes de querer, né, apontar o defeito do outro, mudar o outro, a gente não vai conseguir. O único mundo que a gente realmente pode e verdadeiramente muda é o nosso. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Wanderleia, né? Agora vamos nos preparar para a oração final da primeira parte dos trabalhos de hoje.
Pai de amor e bondade, amigos espirituais, muito obrigado pela noite de hoje. Também aprendi muito, também fui muito testada antes do dia de hoje com a minha filha. Somos ainda tão pequeninos, me incluo nisso também, com tantos erros e falhas. Mas que a gente possa desenvolver em nós a coragem, a força e a perseverança da mudança. Que nos lares também o nosso Pai Maior possa estar presente no coração de cada um, nas ações de cada um, e não apenas na boca como uma oração sem força. Que cada um aqui possa ter entendido um pouquinho, que também possa se melhorar e ajudar os demais da sua família. Com isso eu agradeço, assim seja.